Esquizofrenia, esse é um transtorno mental pouco comentado. Vamos estudar um pouquinho sobre esquizofrenia. Eu quero contar um pouco desse quadro clínico para você. O que é a esquizofrenia? Bom, os sintomas da esquizofrenia, eles inicialmente têm dois grandes núcleos, que são as alucinações, que são alterações sensoriais. Geralmente o paciente experimenta alucinações auditivas. Então o paciente passa a escutar vozes, escutar chamados, escutar barulhos que na realidade não existem. Então as alucinações é um grande marco, elas são um grande marco da doença da esquizofrenia. As mais comuns alucinatórias, mas pode ser tátil, então o paciente acha que alguém está encostando no corpo dele, ou tem uma sensação de estar sendo encostado, auditiva, visual, olfativa, né? Então a visual, o paciente muitas vezes acha que viu um clarão, que aquilo é um espírito, então ele tem uma alucinação auditiva, visual. O segundo ponto da doença são os delírios. Então o paciente tem uma crença delirante, então ele tem uma ideia, uma fantasia, aquilo não é real, porém você não consegue confrontar o paciente, você não consegue confrontar ele com fatos, então aquilo é um delírio. Geralmente o mais comum são delírios persecutórios, então ele acredita que está tendo um complô contra ele, que ele está sendo filmado, que tem câmeras vigiando ele, ou delírios autorreferenciais, então que aquele sinal que alguém deu, ou aquela situação no trânsito, tudo foi direcionado a ele, então ele fica autorreferencial. Bom, esses são delírios comuns. Além disso, o paciente costuma ter uma desorganização do pensamento, então a maneira dele pensar com esses delírios, com essas alucinações, muda muito a maneira dele pensar. Então fica desorganizado os pensamentos na cabeça dele. Isso como que a gente vê? A gente vê através de uma alteração do comportamento desse paciente. Ele tem um comportamento diferente do padrão dele, ele muitas vezes tem um comportamento bizarro, de ter comportamentos que a gente não consegue justificar, eles são injustificáveis e estranhos. Além disso, o discurso desse paciente, ele perde completamente o sentido, porque o paciente vai ficando confuso. Esse quadro clínico, ele dura no mínimo 6 meses para a gente realmente firmar o diagnóstico de esquizofrenia. A esquizofrenia ela pode ter início já na infância, então a gente chama de esquizofrenia de início muito precoce ou super precoce, essa criança que já cumpre os critérios para a esquizofrenia antes dos 13 anos. Entre 13 anos e 18, ou 13 e 20, a gente considera ainda de início precoce, porque o natural da esquizofrenia, o comum, é aparecer na segunda década de vida. Então esse paciente pode já ter início na infância, na adolescência, mas o habitual, mais comum, mais frequente é na segunda década de vida. A esquizofrenia de início na infância, ela tem um prognóstico pior, ou seja, a gente sabe que esses pacientes que muito cedo manifestam sintomas da esquizofrenia tendem a ter um desempenho, um desenvolvimento pior da doença. O que a gente precisa notar? A esquizofrenia na idade adulta, ela tem um baixo desempenho, por exemplo, do paciente nos diversos núcleos da vida dele. Então, no trabalho, o paciente tem um desempenho pior, ele não desempenha suas atividades no trabalho, na família, na comunidade tão bem quanto deveria. Já a esquizofrenia na infância, o paciente não adquire, ele não consegue formar novas habilidades. Então esse paciente tem um declínio acadêmico, esse paciente tem um declínio no desenvolvimento neuropsicomotor, emocional, porque a esquizofrenia vai impedindo. Então esse paciente ele tem alucinação, tem delírio, tem uma confusão do pensamento, tem uma confusão da fala e do comportamento, e isso faz com que aquela evolução natural da criança ela não consiga atingir nos diversos aspectos, acadêmico, emocional, familiar. Então o paciente não segue a mesma linha de evolução de outras crianças. Eles acabam tendo manifestações da doença e um declínio para atingir aquelas habilidades esperadas para a idade.